Shalom Aleichem para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Este é mais um canal oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Quero deixar a todos aí com Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom Lahema para todos, paz e prosperidade. Eu quero dar continuidade para todos, quero dar continuidade a lições bíblicas que faltou falar sobre um ministério. E qual seria esse ministério? O ministério ministeriais. Isso. Lá no texto se fala sobre os dons espirituais e ou ministeriais. Agora, quando nós observamos na palavra de Deus, a gente vamos fazer aí mais uma pauta, vamos falar mais um pouquinho sobre as lições bíblicas. Essa é a lição de nível 4, do dia 25 de abril. Vamos lá? O que é dons? Quando nós observamos, o dom, no primeiro ponto de vista, devemos saber do que dos dons. No ponto de vista, observamos que existem 6 coisas que devemos saber sobre os dons. Primeiro ponto de vista, os dons, há diversidade de dons. Segundo ponto de vista, o dom é uma unidade da igreja. Terceiro, observação. Os dons são para aperfeiçoamento da vida cristã ou de um cristão. Quarta observação. Os dons têm que ser zeloso, com melhor zelo com os dons. Quinta observação. Os dons fazem parte do membro de Cristo. Então temos que ter zelo com o membro de Cristo, dos dons. Sexta observação, os dons é a conceição dos dons espirituais. Sétimo, os dons são dádiva divina para a igreja cristã. Então, observamos que existe 7 pontos de vista na primeira pauta da observação que devemos saber sobre os dons. Agora, o segundo ponto de vista, os dons são dádiva de Deus. A palavra dádiva, chamada no hebraico, é natihai, que quer dizer e que significa dado. No Novo Testamento, a palavra dom vem do grego, que quer dizer didomi, que tem um sentido ativo da palavra do hebraico. Agora, o terceiro ponto de vista da Bíblia. Quantos dons na Bíblia? Ao ponto de vista pedagógico, vamos ver nas Sagradas Escrituras quantos dons existem dentro da Bíblia. Então, no ponto de vista pedagógico, os dons espirituais são quantos? Vamos analisar? 1 Coríntios 12, verso 8 e 10, tem 9 dons seguindo dentro deste texto. Agora, quando nós olhamos a 1 Coríntios 12, 28, há total de 8 dons espirituais. Quando nós olhamos a terceira observação, é que 1 Coríntios 12, 29 até o 30, há o total de 7 dons. Vamos dar uma dica. Quantos dons existem realmente dentro das Sacras Escrituras Sagradas? Quantos dons existem dentro da Bíblia Sagrada? Provavelmente, se a gente observar, dentro do Novo Testamento já há 22 dons. Fora aos outros dons que contêm outros livros. Sim, contém aí equivalente a 25 dons até a 30 dons, segundo o pensamento teológico. Então, existe mais de 24 até 30 dons espirituais dentro da Bíblia.
Se você não sabia disso, fique sabendo. Então vamos lá. Ao quinto ponto de vista, quais são os dons ministeriais dentro da Bíblia Sacra? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, formam a correta da Bíblia. A forma correta da Bíblia. A forma correta é apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, mestre, e é a forma correta bíblica. Esses são os dons ministeriais dentro da Bíblia. Agora, quando nós observamos ao sexto ponto de vista sobre os dons, em grego tem uma palavra chamada charis, que quer dizer deu graça, ou significa imerecido favor divino de Deus. Imerecido favor de Deus. A palavra grega charismata significa dons livres, graciosamente concedido a dádiva de Deus sobre você. Olha só que coisa linda. Agora o sétimo ponto de vista, na página 9, a respeito sobre uma pergunta que não me deixou calar. Isso mesmo, uma pergunta que não me deixou calar. Quando nós observamos ao texto bíblico, na página 9 fala a respeito sobre a condição de uma pergunta na lições bíblicas, na página 9, que eu não concordei com essa resposta. Eu vou explicar o porquê eu não concordei com esta resposta. A pergunta que não me deixa calar, que quando eu observei, está escrito assim: de acordo com as lições no Antigo Testamento, os dons divinos é concedido a quem? Aí, segundo os escreveram os mestres e doutores, assim, eu acho, porque é incrível. Quando nós somos leitores e observamos, é um ponto de crítica meu. A revista é uma benção, a lições bíblicas, mas porém eu vi um detalhe que não concordei. Eu estou dando minha opinião. Eu, sendo evangélico, cristão, teólogo, bacharel em teologia, não concordei. Olha só, a resposta foi qual desta pergunta? Na página 9. A pergunta: de acordo com as lições no Antigo Testamento, os dons divinos eram concedidos para quem? Aí escreveram dentro da revista assim: os reis, sacerdote e profeta. Até aí, beleza. Até aí, joia. Tudo bem. Correto nas lições bíblicas. Mas faltou um detalhe, meus amados irmãos. Me desculpa, sou servo de Deus e tenho muito cautela com a palavra de Deus. Eu sou muito conservante com as escrituras sagradas. O que faltou? Eu vou te dizer o que faltou. E os levitas, os adoradores? Será que dom de adorar não seja dom? Será que ser adorador não é uma dádiva de Deus? Então, como me explicar sobre Asaf, Salmo 73? Como me explicar que Asaf, ele adorava a Deus, um levita, tocador de instrumento, adorava a Deus de tal maneira que trazia a presença divina de Deus sobre a terra, sobre o santuário de Deus. Então fica esse ponto de interrogação desta resposta. E o que você pensa, o que você acha? Comente, compartilhe este vídeo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Se inscreva neste canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. E quem fala aqui é o evangelista André Santos. Compartilhe, se inscreva e mande para os grupos. Deixo o Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos.